Antes de nos ajoelharmos em oração, vamos refletir sobre a palavra de Deus e como ela se aplica à nossa vida diária. Imagine-se dirigindo em um trânsito intenso durante o horário de pico. Cada detalhe exige sua atenção total. Motoristas impacientes, sinais confusos, ruas desconhecidas. Um simples descuido pode ter consequências graves. Essa atenção constante é chamada de consciência situacional. Mas essa consciência não é importante apenas ao volante. Ela é crucial em todas as áreas da vida. Ao cuidar de um filho, ao tomar decisões financeiras, ao apoiar alguém em um momento difícil, ou até mesmo ao caminhar sozinho à noite, estar plenamente presente muda tudo. Sem essa atenção, detalhes importantes são ignorados, avisos passam despercebidos, problemas se infiltram sorrateiramente e as consequências podem ser devastadoras. O mesmo princípio se aplica à nossa vida espiritual. Assim como não podemos nos distrair ao volante, não podemos nos permitir estar espiritualmente desatentos como seguidores de Cristo. Se não estivermos sintonizados com a voz de Deus, alertas às estratégias do inimigo e conscientes do estado do nosso próprio coração, ficaremos despreparados. E no reino espiritual, a falta de preparo pode levar a consequências devastadoras. Em Efésios 6:11-13, Paulo nos adverte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes. Esses versículos nos lembram que estamos em uma guerra espiritual real. O inimigo não é imaginário e o conflito não é metafórico. Embora a batalha seja invisível, seus efeitos são bem reais. Medo, confusão, tentação, divisão, distração e ansiedade. Essas coisas não são aleatórias. São estratégicas, vindas de um inimigo real, cuja missão é roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas aqui está a boa notícia. Deus já nos deu todas as ferramentas para vencer. A questão é, estamos usando essas ferramentas? Estamos vestindo a armadura de Deus diariamente? Estamos orando com fé e persistência? Estamos buscando a presença de Deus em meio às batalhas? Hoje, vamos refletir sobre como podemos permanecer espiritualmente alertas. Vamos nos comprometer a vestir a armadura de Deus, a orar sem cessar e a confiar na vitória que já temos em Cristo. A batalha espiritual que enfrentamos não é uma metáfora ou uma ideia abstrata. Ela é real, intensa e constante. Em Efésios 6:12, Paulo nos alerta: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas ao nosso redor, nem as circunstâncias que enfrentamos. Esses são apenas sintomas superficiais de uma batalha muito mais profunda. O inimigo real é espiritual, e suas estratégias são sutis, bem planejadas e destrutivas. Ele usa o medo, a confusão, a tentação, a divisão e a ansiedade para nos afastar do propósito de Deus. Mas aqui está a pergunta crucial: como podemos vencer uma batalha que não podemos ver? A resposta está em Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus não é apenas um conjunto de símbolos religiosos. Ela é nossa proteção real e tangível contra os ataques do inimigo. Vamos entender cada peça dessa armadura e como ela nos protege. 1. O cinturão da verdade.
A verdade de Deus nos mantém firmes e nos protege das mentiras do inimigo. Sem a verdade, somos vulneráveis ao engano. 2. A couraça da justiça. A justiça de Cristo nos protege das acusações e nos lembra que somos justificados por sua graça. 3. Os pés calçados com o Evangelho da paz. O Evangelho nos dá a paz necessária para caminhar em meio às tempestades da vida, sabendo que Deus está no controle. 4. O escudo da fé. A fé nos protege das setas inflamadas do maligno. Com ela, podemos apagar todos os dardos de dúvida e medo. 5. O capacete da salvação. A salvação nos protege a mente, nos lembrando de quem somos em Cristo e da esperança que temos nele. 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra é nossa arma ofensiva. Com ela, podemos combater as mentiras do inimigo e declarar a verdade de Deus. Mas vestir a armadura não é suficiente. Precisamos também permanecer em oração e na palavra. Em 1 Tessalonicenses 5,17, somos exortados a orar sem cessar. A oração nos mantém conectados a Deus e nos ajuda a discernir as estratégias do inimigo. Além disso, precisamos estar arraigados na verdade. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta das mentiras do inimigo e nos capacita a viver em vitória. Hoje, vamos nos comprometer a vestir a armadura de Deus todos os dias. Vamos nos revestir da verdade, da justiça, do Evangelho da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus. Vamos orar sem cessar e permanecer alertas, sabendo que a batalha é real, mas a vitória já é nossa em Cristo. Se esta mensagem está falando ao seu coração, comente: em Cristo já sou vencedor. E compartilhe uma área da sua vida onde você precisa se lembrar dessa vitória. Para vencer a batalha espiritual, precisamos nos revestir da armadura de Deus. Efésios 6:13-17. Cada peça dessa armadura é essencial para nos manter firmes e protegidos contra os ataques do inimigo. Vamos explorar cada peça com mais profundidade e entender como aplicá-las em nosso dia a dia. 1. O cinturão da verdade. A verdade é a base de tudo. Sem ela, somos vulneráveis às mentiras do inimigo. Em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nos apegamos à verdade de Deus, estamos firmemente ancorados. A verdade nos liberta das ilusões e enganos que o inimigo tenta nos impor. E 2. A couraça da justiça. A justiça de Cristo nos protege das acusações do inimigo. Em 2 Coríntios 5:21 lemos: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa justiça nos cobre e nos protege das condenações que o inimigo lança contra nós. 3. Os pés calçados com o Evangelho da paz. O Evangelho da paz nos dá a estabilidade necessária para caminhar em meio às tempestades da vida. Em Isaías 52:7 está escrito: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Essa paz nos permite enfrentar qualquer situação com a certeza de que Deus está no controle. 4. O escudo da fé. A fé é a nossa proteção contra as setas inflamadas do maligno. Em Efésios 6:16, Paulo nos lembra: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé nos permite confiar em Deus, mesmo quando não vemos o caminho à frente. 5. O capacete da salvação. A salvação protege a nossa mente. Em 1 Tessalonicenses 5:8, lemos: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A salvação nos lembra de quem somos em Cristo e da esperança que temos nele. 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma ofensiva.
Em Hebreus 4:12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra nos capacita a combater as mentiras do inimigo e declarar a verdade de Deus. Vestir a armadura de Deus não é apenas um ato simbólico, mas uma necessidade diária. Precisamos nos revestir dessa armadura através da oração, da leitura da Bíblia e da obediência ao Espírito Santo. Quando fazemos isso, estamos preparados para enfrentar qualquer batalha espiritual com confiança e vitória. Além disso, precisamos permanecer em comunhão com Deus. Em João 15:5, Jesus diz: eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em Cristo nos fortalece e nos capacita a vencer as batalhas espirituais. A oração é a chave para a vitória espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5:17, somos exortados a orar sem cessar. A oração nos conecta com Deus, nos fortalece e nos prepara para a batalha espiritual. Quando oramos, estamos declarando nossa dependência de Deus e reconhecendo que sem Ele não podemos vencer. A oração não é apenas um ato de fala, mas de entrega e confiança. Quando oramos, estamos dizendo a Deus: eu preciso de Ti, sem Ti não posso vencer. E Deus, em sua fidelidade, nos ouve e age em nosso favor. Em Tiago 5:16 lemos: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração tem poder para transformar situações, quebrar cadeias e trazer vitória. Além disso, a oração nos mantém conectados ao céu. Ela nos ajuda a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus, nos dando clareza e direção. Quando oramos, estamos alinhando nosso coração ao de Deus e isso nos capacita a enfrentar qualquer batalha. A oração também nos ajuda a discernir as estratégias do inimigo. Em Efésios 6:18, Paulo nos exorta: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração nos mantém alertas e nos ajuda a reconhecer as ciladas do inimigo. Para fortalecer nossa vida de oração, precisamos reservar um tempo diário para estar na presença de Deus. Isso pode ser feito através da leitura da Bíblia, da meditação, da adoração e da intercessão. Quando fazemos isso, estamos fortalecendo nosso espírito e nos preparando para a batalha. Além disso, precisamos orar com fé. Em Marcos 11:24, Jesus diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A fé é essencial para que nossas orações sejam eficazes. Hoje, vamos nos comprometer a fortalecer nossa vida de oração. Vamos orar com fé, perseverança e confiança, sabendo que Deus nos ouve e age em nosso favor. Em 1 João 4:4 lemos: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso significa que o Espírito que habita em nós é mais poderoso do que qualquer força do inimigo. Jesus já venceu a batalha na cruz. Nossa vitória não depende de nós, mas dele. Quando nos rendemos a Cristo, passamos a viver dessa vitória. Não lutamos para vencer, mas da vitória que já temos em Jesus. Isso significa que temos autoridade em Cristo. Em Lucas 10:19, Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não é para nos glorificarmos, mas para glorificarmos a Deus e libertarmos outros. Quando usamos essa autoridade com humildade e fé, o inimigo não tem poder sobre nós.
podemos declarar a vitória de Cristo sobre nossas vidas, nossas famílias e nossas circunstâncias. Para exercer essa autoridade, precisamos conhecer e aplicar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3:16, 17, lemos: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A palavra de Deus nos capacita a viver em vitória e a exercer a autoridade que temos em Cristo. Além disso, precisamos viver em santidade. Em 1 Pedro 1:15 e 16 está escrito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. A santidade nos aproxima de Deus e nos capacita a viver em vitória. Hoje, vamos nos comprometer a viver na vitória que já temos em Cristo. Vamos exercer a autoridade que Ele nos deu, declarando sua vitória sobre nossas vidas e circunstâncias. A proteção divina é uma das maiores bênçãos que temos como filhos de Deus. Em Salmo 91:11, lemos: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que Deus envia seus anjos para nos proteger e nos guiar. Mas a proteção divina vai muito além dos anjos. O sangue de Jesus nos cobre e nos protege de todo mal. Quando declaramos a vitória de Cristo, o inimigo não tem poder sobre nós. Em Êxodo 12:13, lemos sobre o sangue do Cordeiro que protegeu os israelitas da morte. Da mesma forma, o sangue de Jesus nos protege das investidas do inimigo. Os anjos de Deus são guerreiros invisíveis que nos protegem e nos guardam. Embora não possamos vê-los com nossos olhos físicos, podemos confiar que eles estão lá, protegendo nossas casas, nossas famílias e nossas vidas. Em Hebreus 1:14 está escrito: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso nos mostra que os anjos são enviados por Deus para nos ajudar e proteger. Além disso, o sangue de Jesus é nosso escudo. Ele nos protege de todo o mal e nos garante a vitória. Quando declaramos o poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas, estamos cancelando qualquer plano do inimigo e nos colocando sob a proteção divina. Em Apocalipse 12:11, lemos: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Hoje, vamos nos comprometer a confiar na proteção divina. Vamos declarar o poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas e nossas famílias. Vamos crer que Deus envia seus anjos para nos proteger e que estamos cobertos pela sua graça e misericórdia. Se você quer experimentar a proteção divina, comente: Estou coberto pelo sangue de Jesus e protegido pelos anjos de Deus. E compartilhe uma situação em que você sentiu a proteção de Deus em sua vida. Muitas vezes, nos sentimos presos por medos, dúvidas, pecados e padrões negativos que nos impedem de viver plenamente a vida que Deus tem para nós. Mas em João 8:36, Jesus nos promete: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade em Cristo não é apenas uma promessa teórica, é uma realidade tangível. O sangue de Jesus tem o poder de quebrar toda a cadeia que nos prende. Quando nos arrependemos e declaramos a vitória de Cristo, somos libertos das amarras do inimigo. O inimigo tenta nos prender com mentiras, acusações e medos, mas a verdade é que em Cristo somos livres. Não precisamos mais viver como escravos do pecado ou das circunstâncias. Podemos caminhar em liberdade e vitória. Para experimentar essa liberdade, precisamos reconhecer as cadeias que nos prendem e declararmos a vitória de Cristo sobre elas. Isso pode ser feito através da oração, da leitura da palavra e da obediência ao Espírito Santo.
Em 2 Coríntios 3:17, lemos: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso significa que onde o Espírito de Deus está presente, há liberdade. Portanto, precisamos buscar a presença de Deus e permitir que seu Espírito nos liberte. Além disso, precisamos perdoar e soltar o passado. Em Colossenses 3:13 está escrito: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O perdão é uma chave poderosa para a libertação. Hoje, vamos nos comprometer a romper as cadeias espirituais em nossas vidas. Vamos declarar a vitória de Cristo sobre todo medo, dúvida e pecado. Vamos viver na liberdade que Ele nos deu. Em meio às batalhas espirituais que enfrentamos diariamente, a paz de Deus é o nosso refúgio seguro. Em Filipenses 4:6 e 7, Paulo nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza da presença de Deus em meio às tempestades. Quando nos rendemos a Ele, experimentamos uma paz que o mundo não pode dar e nem tirar. Essa paz nos protege da ansiedade, do medo e da confusão. Para experimentar essa paz, precisamos confiar em Deus e entregar nossas preocupações a Ele. Isso pode ser feito através da oração constante, da meditação na palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Em Isaías 26:3, lemos: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Além disso, precisamos manter nossos pensamentos focados em Deus. Em Filipenses 4:8, Paulo nos exorta: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando focamos nossas mentes nas coisas de Deus, sua paz nos envolve. A paz de Deus também nos capacita a tomar decisões sábias. Em Tiago 3:17 lemos: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quando buscamos a sabedoria de Deus, somos guiados por sua paz. Hoje, vamos nos comprometer a buscar a paz de Deus. Vamos confiar nele em todas as áreas de nossas vidas e permitir que sua paz guarde nossos corações e mentes. Vamos declarar que a paz de Deus é o nosso refúgio em meio às batalhas espirituais. Se você deseja a paz de Deus, comente: a paz de Deus é meu refúgio, e compartilhe como você tem experimentado essa paz em sua vida. Como filhos de Deus, temos autoridade em Cristo. Em Lucas 10:19, Jesus nos diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não é para nos glorificarmos, mas para glorificarmos a Deus e libertarmos outros. Quando usamos essa autoridade com humildade e fé, o inimigo não tem poder sobre nós. Podemos declarar a vitória de Cristo sobre nossas vidas, nossas famílias e nossas circunstâncias. Em 2 Coríntios 10:3-4, Paulo nos lembra: porque, embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Para andarmos em autoridade, precisamos conhecer e aplicar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2:15 lemos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como o obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
A palavra de Deus nos capacita a viver em vitória e a exercer a autoridade que temos em Cristo. Além disso, precisamos viver em santidade. Em 1 Pedro 1, 15 e 16 está escrito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. A santidade nos aproxima de Deus e nos capacita a viver em vitória. Hoje, vamos nos comprometer a andar na autoridade que temos em Cristo. Vamos declarar sua vitória sobre nossas vidas e circunstâncias. Vamos usar essa autoridade para glorificar a Deus e libertar outros. Vamos orar. Pai amoroso e misericordioso, hoje venho diante de Ti com um coração grato e rendido. Obrigado por ser meu refúgio, meu libertador e minha paz. Senhor Jesus, entrego a Ti todas as minhas batalhas, medos, ansiedades e incertezas. Cobri-me com Teu sangue precioso, que me protege e me purifica de todo mal. Declaro que nenhuma arma formada contra mim prosperará, porque Tu, Senhor, és meu escudo e minha fortaleza. Hoje, renovo meu compromisso de vestir a armadura de Deus todos os dias. Que o cinturão da verdade me mantenha firme, a couraça da justiça me proteja e os pés calçados com o evangelho da paz me guiem em cada passo. Tomo o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno e coloco o capacete da salvação para proteger minha mente. Empunho a espada do Espírito, que é a Tua palavra, para combater as mentiras do inimigo e declarar a Tua verdade. Espírito Santo, enche-me de Tua presença e capacita-me a viver em vitória. Que eu possa enxergar as estratégias do inimigo com clareza e combatê-las com a autoridade que tenho em Cristo. Ajuda-me a permanecer em oração constante, a buscar Tua face em todos os momentos e a confiar em Tua fidelidade, mesmo quando não entendo os Teus caminhos. Pai, protege minha família, meus sonhos e meu futuro. Envia Teus anjos para nos guardarem e nos guiarem. Que minha casa seja um lugar de paz, onde Teu Espírito habite e onde o medo não tenha lugar. Declaro que cada palavra de maldição, cada plano do inimigo e cada tentação serão anulados pelo poder do sangue de Jesus. Que Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Senhor, hoje escolho viver na vitória que já tens me dado. Não vou mais permitir que o medo, a dúvida ou a ansiedade me dominem, porque Tu és maior do que qualquer batalha que eu enfrente. Obrigado por me amar incondicionalmente, por me redimir e por me dar a certeza de que em Ti sou mais do que vencedor. Que minha vida seja um testemunho do Teu poder, do Teu amor e da Tua vitória. Em nome de Jesus, amém.